receber agora o advogado Paulo Vitor Souto. Ele vai falar sobre os direitos dos educadores físicos, né? Então, se você tem, inclusive, alguma dúvida, participa aí através das nossas redes sociais. Certamente, muitas academias estão ligadinhas aqui no Correio Manhã. A gente aproveita e agradece, né? A confiança, agradece também a companhia e a gente tem informações importantes para você que trabalha nessa área, para você que é educador físico, é personal trainer, que às vezes tem alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta sobre os direitos trabalhistas. Tá aqui o especialista no assunto, então manda já a sua pergunta através dos nossos contatos para participar. Bom dia! Bom dia, linda. Bom dia, telespectador. Fazer o registro que ele estava nas Olimpíadas, curtindo aí as Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, fazendo inveja aos trabalhadores ali, mas tudo bem, tá perdoado, viu, Paulo? Tá ok, de vez em quando é bom a gente tirar uma folguinha. Tirar uma folguinha, muito bem. Vamos falar sobre os direitos trabalhistas dos educadores físicos. Para começar, eu quero saber se eles possuem aí alguma norma coletiva específica para a categoria. Sim, linda. Hoje em dia já existe uma convenção coletiva acordada e celebrada entre o Sintemp e o SADEP. São os sindicatos das categorias que regulam as normas específicas das categorias, os educadores físicos e as academias. Ô Paulo, esses profissionais, eles têm algum tipo de salário diferenciado? Não sei se é mais ou menos assim que a gente diz. Quais são os direitos básicos deles? Existe sim, linda. O salário desses profissionais, que a gente tem que diferenciar. Primeiramente que a gente vai estar tratando no primeiro momento dos educadores físicos empregados, certo? Que tem a carteira registrada, que tem vínculo trabalhista com as academias e estabelecimentos deste porte, certo? Esses trabalhadores, eles são regidos pelo Sintemp e o salário deles é calculado sobre hora-aula. Inclusive, o valor é diferenciado, é um valor até mais elevado do que a praxe de outras categorias. O valor da hora-aula é R$ 10,66. Existe, além disso, alguns direitos específicos previstos na convenção que resguardam ainda algumas benesses a esses trabalhadores, como, por exemplo, o período de férias. Normalmente, todo trabalhador tem 12 meses depois que adquire as férias para gozá-las. No caso dos educadores físicos, não. Após o período de aquisição, há um período de apenas 6 meses na qual o empregador deve conceder essas férias. Caso isso não seja respeitado nos 6 meses, o próprio trabalhador pode fugir à regra e estipular nos próximos 6 meses seguintes quando ele vai gozar essas férias. Além disso, eles têm uma bonificação em caso de especialização, em caso de mestrado. Caso eles tenham essas qualificações, eles ganham a mais por isso. Além disso, eles também têm um direito que assegura um aumento de 4% na remuneração do trabalhador, do educador físico, se ele permanecer trabalhando na mesma empresa, no mesmo estabelecimento, a cada 5 anos. Passando 5 anos, eles aumentam 4% sua remuneração. Isso funciona como se fosse o chamado anuênio, como se fosse um benefício que normalmente é assegurado aos trabalhadores do Estado, à Prefeitura, que dão essas condições. Então, assim, esses são alguns dos direitos básicos dos trabalhadores. Existem várias outras que também são asseguradas aos trabalhadores e a gente, nesse caso, recomenda, se quiser ter a integralidade desses direitos, é só entrar no site do Sintemp, que no próprio site tem a convenção coletiva da categoria. Entendi. Agora me diz uma coisa, como é que funciona aí a jornada de trabalho dos profissionais? São quantas horas por dia? Aí que tá. Como eu disse, eles recebem por hora-aula. A jornada de trabalho dele é fixada em hora-aula. Normalmente, as academias não contratam durante todo o dia, 8 horas seguidas. Normalmente, pode acontecer, certo? Mas se ocorrer esse tipo de contratação, torna-se mais oneroso para o empregador. Então, normalmente, há uma jornada mais reduzida, de 4, 5 horas. O que diferencia os trabalhadores é que, após 4 horas de serviço, 4 horas de trabalho, 4 horas aulas ou 4 sessões, como é previsto na convenção, tem que haver um intervalo de pelo menos 15 minutos. O que não ocorre com outras categorias. Hoje em dia, um trabalhador comum do comércio que trabalha apenas 4 horas não tem a obrigação de ter um intervalo de 15 minutos após 4 horas, só se trabalhar até 6 horas, o que diferencia também essa categoria. Entendi. Agora, nesse caso aí, como você estava falando, da questão da jornada de trabalho, esse profissional, ele tem o direito de ter a carteira assinada em vários estabelecimentos ou ele tem essa questão da exclusividade? Sim, não, ele pode ter, sim, a carteira de trabalho assinado por vários estabelecimentos, desde que haja
a compatibilidade de horários. Ele pode realmente trabalhar um turno da manhã em um e um turno em outro. E voltando à questão da jornada, que também influencia nessa questão dos vários estabelecimentos, é proibido pelo empregador, pelas academias, de mudar o turno do empregado, do educador físico, sem o seu consentimento. E a diferença dos demais trabalhadores é que o turno, nesse caso, é entendido como turno matutino, manhã, vespertino, tarde e noite. Diferente das categorias, que só há a vedação de mudança do turno noturno para o turno diurno. Nesse caso, até para propiciar uma mobilidade melhor, trabalho melhor em vários estabelecimentos, é assegurar esse direito aos trabalhadores, educadores físicos. Entendi. No caso, então, a gente tem acompanhado, né, a preocupação das pessoas cada vez maior em cuidar da saúde, em cuidar do corpo. E para atender a demanda, as necessidades, a gente sabe que muitas academias hoje em dia abrem aos domingos também, né, durante a semana, e no sábado e domingo. Nesse caso, os trabalhadores que trabalham no domingo, como é feita a remuneração? Eles têm direito a uma folga? É da mesma forma que é no comércio? Não é? Como é que funciona? E só uma observação em relação a isso. Eu sou uma dessas pessoas. Eu reclamei muito da minha academia que não abria. Hoje está abrindo e agradeço a eles. Mas em relação a isso, há sim um pagamento diferenciado. Não só o pagamento deve ocorrer em dobro, como deve ser concedida uma folga semanal posterior. Ou seja, tem que haver o pagamento em dobro daquele domingo trabalhado e deve haver o ressarcimento da folga posteriormente. E ressalto, só pode haver um domingo trabalhado por mês, não mais do que isso. Se houver esse tipo de violação, cabe ao educador físico procurar seus direitos para serem resguardados. Entendi. Nesse caso aí, já que são considerados, né, os educadores físicos como professores, eles têm algum tipo de, sei lá, isenção do pagamento da mensalidade da academia, por exemplo, ou algum tipo de desconto? A convenção coletiva também prevê isso, Linda. Ele estipula que o educador físico ou o seu dependente possa ter isenção integral da utilização na academia que trabalhe, certo? Não é em qualquer estabelecimento, é na que você esteja registrado, certo? E deve haver apenas uma isenção. No caso, pela convenção coletiva, existe o empregador e o empregado. No caso do empregado, ele pode ter sim a isenção na academia que esteja registrada. Lembrando que você pode participar, pode não, deve participar aqui do Correio Manhã, dessa nossa entrevista com Paulo Vitor Souto. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto, manda aí, ainda dá tempo de você mandar através dos nossos contatos. Por telefone, 3216-5088, ou você pode participar também através do nosso WhatsApp no 99105-0400. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a conversar com ele. Então, vai mandando a sua mensagem, tá? A sua dúvida para dar tempo dele responder tudinho. Fica com a gente que já já a gente volta a conversar, viu, Paulo? Até já!